Fala, meus queridos alunos, estamos aí de volta para a nossa aula de Excel, né? A gente está falando sobre planilhas eletrônicas. Na última aula a gente conversou um pouco sobre as formatações, tipos de seleção, excluindo linhas e adicionando linhas, né? O que são colunas, conceito de colunas e linhas, e agora a gente vai entrar numa etapa muito legal, que é a parte onde a gente vai realmente fazer essa interação. Então daqui para frente, nas unidades 15 e 16, a gente vai entender como realmente, o que diferencia uma planilha normal de uma planilha eletrônica de um Excel, ok? Eu já deixei o Excel aberto aqui. Então o que a gente tem que entender primeiramente é que ele faz cálculos matemáticos. Então o que a gente precisa saber? A gente precisa saber o que são operadores aritméticos, né? Operadores aritméticos especificam o tipo de cálculo que será feito em um elemento de uma fórmula matemática, né? Então, por exemplo, a gente tem os elementos aqui mais, né? Os elementos aritméticos, os operadores menos, né? A gente tem aqui também o da divisão, que na divisão, dentro do Excel, a gente especifica a divisão como barra, né? Barra. E a gente tem a multiplicação que a gente usa no Excel como asterisco, ok? Então vamos supor que eu queira fazer um cálculo, tá? Então vamos inserir uma fórmula aqui. Então vamos colocar aqui igual. Vamos colocar aqui um número 5 mais 5. Quanto que vai dar? 10, né? Então aqui, vejam que o número 10 está na frente aqui, mas existe uma fórmula por trás dele, né? Que especifica o tipo de cálculo e o tipo de fórmula que aqui está. Então, igual 5 mais 5 é igual a 10. Então, se a gente clicar aqui, a gente vê a fórmula que está por trás desse número, né? Então, esse número aqui ele não é do nada. Então, por exemplo, se eu mudar aqui para 10, né? Ele vai fazer o cálculo e vai ficar igual a 15 aqui. Perfeito. Isso a gente pode fazer também com outros tipos de cálculo, né? Então a gente pode fazer aqui com a subtração também. Deixa eu colocar aqui com a subtração. Igual, lembrando que sempre a gente tem que colocar o sinal de igual. Para o Excel entender que é fórmula, a gente tem que colocar o sinal de igual. Igual 10 menos 5. Perfeito, deu 5 aqui. Vamos fazer a multiplicação. Então, sinal de igual, multiplicação, asterisco, o operador aritmético asterisco para fazer a multiplicação. Perfeito, deu 50, tá certo. E o da divisão, né? Que se tudo der certo aqui tem que dar 12. Então a divisão a gente faz como? Divisão barra. Beleza, então perfeito, é isso. Né, nas fórmulas, é claro que a gente vai aprender a fazer fórmulas mais complexas e cruzando células, né, eles conversando entre as células, né? Então vamos falar sobre isso usando as células a nosso favor. Então, em vez de a gente ficar fazendo manualmente assim, né, como que a gente pode fazer? A gente pode ter uma tabelinha de valores, né? Então vamos fazer essa planilha rapidamente aqui, ó. Vamos supor que eu queira uma planilha, vamos mesclar aqui e selecionar, compras do mês. Compras do mês, vamos chamar de compras do mês essa planilha. E a gente vai colocar aqui janeiro, fevereiro e março. Vamos colocar aqui março. Ok. E aqui eu vou colocar os produtos, né, que a gente porventura tenha comprado no mercado. Produtos. Então, aqui. Então, dentro dos meses, eu vou colocar os valores que eu tenha gastado com cada um desses produtos, tá? Então, vamos lá, produto. Vamos colocar aqui arroz. Vamos colocar aqui feijão. E vamos colocar aqui açúcar, tá? Então, o que a gente pode fazer? Aqui dentro dessas células onde eu vou especificar os valores, né, de arroz que eu gastei em janeiro, fevereiro e março, eu posso colocar... Lembra que a gente falou na aula anterior, a gente pode colocar aqui como moeda. Então a gente sabe que aqui vai monetário, né? A gente vai gastar em dinheiro, né? Então vamos supor que em janeiro nós gastamos R$48 de arroz. Então aqui ele já ficou como 48. E aqui vamos colocar em fevereiro gastamos mais um pouquinho e em março a gente gastou um pouco menos, R$20. Feijão vamos colocar aqui 40, aqui 30 e aqui 20.
Açúcar, vamos colocar 15, 20 e 12. Então vamos brincar com os números. Então a gente pode brincar com esses números aqui. Aqui a gente vai colocar também que no total, né, que a gente for colocar, vamos colocar moeda. Então vamos colocar aqui total de gasto no mês, né? No mês. Vamos aqui. A gente pode aumentar aqui e colocar, fazer ela quebra automático. Total de gastos no mês, para ele ficar certinho, caber aqui direitinho. Ok? E aí vamos lá. Então a gente precisa saber o total de gasto aqui nesse mês. O que a gente pode fazer? A gente nem chegou ainda no campo de funções, mas vamos dar um autossoma aqui, ó. Ele vai pegar aqui um autossoma, clique em OK. Ele criou certinho, só para a gente exemplificar, né? Isso aqui a gente vai fazer também. Então, o que acontece? Lembra do preenchimento em série que a gente falou do copy preenchimento? Ele também copia fórmulas, além só de dados. Então, por exemplo, ó, vejam que aqui tinha uma fórmula, ele copiou certinho aqui. Eu fiz a copy preenchimento. Ele pegou dentro dessa fórmula soma, ele pegou a célula certinho, ó. Vejam que eu fiz a copy preenchimento para baixo, ele copiou a fórmula, ó. Tá? Então o total de gasto no mês foi esse com arroz, o total com feijão e o total com açúcar. E aí que vem o pulo do gato. Essa é a praticidade de uma planilha eletrônica. Vamos supor que eu tenha errado o valor de arroz, de feijão ou de açúcar no mês de janeiro. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que na verdade foi R$50 o feijão. Percebam que na célula total de gasto do mês de feijão vai modificar. Então, se eu colocar 50 aqui, ele vai ter que aumentar 10 aqui, né, no total de gasto do mês, não é isso? Ele já modificou. Então, essa é a forma que as planilhas trabalham, né, de forma automática, né? Então, ele pega esses dados aqui e modifica o final. Então, pode ser que a gente modifique esses dados, seja uma planilha de valores, né, trocou, ou na verdade, em vez de ser compras do mesmo controle nosso, pode ser um controlezinho de estoque, né, de algum fornecedor, alguma coisa do tipo, e o Excel faz isso tudo automaticamente. O que a gente pode fazer também é definir uma formatação condicional, ou seja, uma condição, né, de tal número ou texto, que se ultrapassar, se ficar abaixo, se ficar igual, aconteça alguma coisa. Então a gente pode vir aqui em formatação condicional, seleciona formatação condicional e vamos aqui em regras das células. Então a gente pode colocar que se for maior do que, então por exemplo, vamos lá. Vamos colocar aqui que se for maior do que 100, né, 100, a gente vai colocar um preenchimento em vermelho, ou seja, a gente excedeu o limite aí de gasto no mês. Então a gente excedeu o limite de gasto no mês. Então vejam que só o arroz, né, ficou em vermelhinho. E aí vamos selecionar aqui de novo, vamos aqui em formatação condicional e vamos em menor que. Então se ele for menor que 100, vamos colocar em verdinho, ou seja, tá ok. Então vamos aqui, ó, preenchimento verde e texto verde escuro, né? Na verdade o 100 aqui ele não ficou porque a gente tem que colocar o seguinte, menor que 101, que aí ele vai pegar certinho ali o verde também. Tá? Perfeito. Então, ó, então a gente sabe que, olhando só de cara, a gente já sabe que o verde ele não excedeu o limite e, na verdade, feijão e açúcar não excederam, mas o arroz sim, né? O arroz sim, o feijão e o açúcar não, e o arroz sim. Tá. Voltando, então se eu modificar aqui também, então por exemplo, eu vou colocar aqui 100, então gastamos R$100 em janeiro em feijão. Ele já modifica lá e já troca a formatação condicional. Vejam que foi tudo automaticamente. Ele já verificou que passou de R$101 e já deixou em vermelho, ok? Isso daqui é o que? Os operadores de comparação, tá? Que tem na nossa apostila. Vamos até abrir aqui para eu mostrar para vocês. Estamos na unidade 15. Que esse operador de comparação, na verdade, eles vão ser de muita validade para a nossa próxima unidade. Então vejam que aqui, ó, nossa tabela de comparação, né, dos operadores de comparação, a gente tem o igual, por exemplo, A1 igual B1. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso fazer o seguinte também. Eu posso, dentro do Excel aqui, eu posso falar que uma célula é igual a outra. Então, por exemplo, aqui, ó, 19. Aqui é o que? H19, né, nossa célula. Então, eu posso colocar que H19 é igual a J12. Dá um Enter
e vai copiar os dados, ó, copiou 50. Então, por exemplo, se eu modificar aqui, colocar aqui 70, foi para 120, ele já alterou aqui. Perfeito, né? Tá. Também a gente tem o sinal maior que, então A1 menor que B1, maior que B1. Então foi isso que a formatação condicional fez, que a gente vai fazer também com a função C. Então ele testa. Ele fala assim, se for maior que 101, eu vou ficar vermelho. E se for menor, né, que 101, eu vou ficar em verde, que não excedeu o limite aí que a gente tinha de gasto no mês, com arroz e feijão, ok? Ou açúcar. A gente também tem o sinal de maior ou igual, então se ele for maior ou igual a 100, que foi o caso aqui que a gente perdeu, né, na formatação condicional aqui. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, tá, aqui é maior do que, né? Então aqui ele é maior do que, aqui o menor, aliás, menor do que. Então se ele for menor, né, do que 120, ele vai ficar em vermelhinho, né? Vamos selecionar aqui para mostrar aquele que a gente fez do 101. Se ele for menor do que 83, né, no caso. Na verdade, a gente vai ter que vir aqui em gerenciar regras, que foi uma regra que a gente já criou. Então, se a gente quiser modificar uma regra, a gente tem que ir em gerenciar regras. Aí vejam as regras que a gente criou. Se for menor que 100, menor que 101, né, maior que 100. Se for maior que 100, ele vai ficar vermelho. Se for menor que 100, ele vai ficar verde. E aí a gente não excedeu o limite, né? E também a gente tem o diferente de. Então, se B1 for diferente de tal célula, a gente pode modificá-las, né? Ele pode fazer um teste aí de diferença também. Então é isso, pessoal. Essa foi essa nossa unidade 15. Se prepare para a unidade 16, que a gente vai precisar muito desse sinal de comparação aí para fazer as funções mesmo, né? Por enquanto a gente só falou de fórmulas. Lembrando que fórmulas foi o que a gente fez aqui, né? Igual soma. Na verdade, esse aqui é uma fórmula completa e soma seria a função. Então aqui a gente já até adiantou uma função aí muito usada, tá ok? Então, até mais.